Olá, meninos e meninas dos sétimos anos do Colégio Fractal. Aqui é a professora Scarlett e hoje nós vamos compreender e entender o que é advérbio. Para isso, eu vou fazer uma explicação sobre os slides que eu enviei para vocês para o roteiro de hoje. Primeiro, nós temos que entender que a língua portuguesa ela é dividida em alguns estudos. Dentre esses estudos, nós temos a morfologia. A morfologia ela é responsável por estudar as palavras. E uma das formas de estudar as palavras é estudar a classificação das palavras. Há no total 10 classes gramaticais, há 10 formas de classificar as palavras. Nós vamos rever 5 rapidamente e vamos hoje incluir a sexta classificação. Substantivo é compreendido como a classe gramatical mais importante, já que o artigo, o adjetivo, o numeral e os pronomes só vão existir se existir o substantivo. Ou seja, se eu tirar aquele primeiro quadradinho ali, se eu tirar o substantivo, todos os outros vão desaparecer. Então, o substantivo desses 5 aqui é a classe gramatical mais importante. O que é o substantivo? O substantivo é a classe gramatical que nomeia as coisas, os objetos, as pessoas, os países, as cidades. Então, tudo que recebe nome, aquele nome nós chamamos de substantivo. Artigo são as palavras que acompanham o substantivo. Nós temos os artigos definidos e os indefinidos. Os artigos definidos são a, as, o, os. E os artigos indefinidos são uns, uma, umas. O que é o adjetivo? Adjetivo é a palavra que caracteriza positivamente ou de forma negativa. O objetivo dela é dar característica. Numeral. Como o próprio nome indica, são os números 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro, dobro, então, meio, metade. Os pronomes são a classe gramatical que acompanha ou substitui o substantivo, como ele, ela, nós, vós, eu, tu, você, meu, seu, teu, aquele, aquilo, ok? Hoje, então, nós vamos entender o que é um advérbio. O advérbio é uma palavra invariável. Diferente das classes gramaticais anteriores, que podem sofrer alteração, podem ficar no masculino, no feminino, no singular e plural, o advérbio ele vai ter uma forma única. Então, ele não muda. Então, ele é invariável. Qual que é a função de um advérbio? Acrescentar ideias, dar detalhes a mais. Detalhes a mais que não são exigidos, mas se eu coloco, como o próprio nome diz, dá detalhes, acrescenta-se ideias a outras palavras, ok? Então, eu vou colocar aqui uma frase verídica, verdadeira. Estou com saudade de você. Quando eu falo isso, estou com saudade de você, todos nós conseguimos compreender. É compreensível, logo, se é compreensível, é uma frase. Mas eu posso acrescentar uma ideia. Posso não colocar, mas eu posso sim acrescentar um detalhe, uma descrição a mais, uma ideia a mais. Eu posso falar que estou com muita saudade de você. Então, esse muito, ele acrescenta uma ideia, intensifica a minha saudade. Ela deixa de ser simplesmente uma saudade e passa a ser algo maior, passa a ser intensificado aqui. Então, esse muito eu poderia não ter na frase, que eu ainda assim teria uma frase. Mas eu quis acrescentar uma ideia. Aí, esse muito eu falo que é um advérbio. Então, um advérbio é uma palavra que não é exigida na frase, eu posso não ter na frase, porque eu ainda assim vou ter uma frase. Mas se eu coloco na frase, eu acrescento uma ideia, eu dou um detalhe a mais. E é claro que esse detalhe a mais faz diferença. Então, quando eu falo que eu estou com saudade, ok, todo mundo entende que alguém está com saudade. Quando eu falo que está com muita saudade, eu já imagino algo maior, já imagino a pessoa ali realmente sentindo saudade. Então, eu acrescento uma ideia. Então, por isso que o advérbio é considerado um termo acessório. O que é um acessório? Vamos imaginar acessório fora da língua portuguesa. Acessórios são elementos que nós usamos que para viver em sociedade não é exigido. Não é exigido para nós andarmos em sociedade usar brinco, anel, colar, boné, óculos. Não é exigido. Eu posso sair sem essas coisas na sociedade. Ninguém vai me criticar, ninguém vai me olhar com um olhar torto por não estar usando um óculos, por exemplo. Não é exigido. Ninguém vai me olhar torto se eu não estiver com a minha aliança de casamento, porque não vai ser exigido isso. Só que se eu uso, obviamente vai acrescentar uma ideia, um detalhe a mais. Então, eu tenho um sentido a mais, sim. Se eu vejo alguém com aliança, por exemplo, eu sei que aquela aliança indica que a pessoa é casada. Se ela não tiver, a pessoa não vai saber que ela é casada e nem vai questionar se ela não estiver. Mas se ela coloca a aliança, eu trago essa ideia a mais. É claro que se a pessoa não quiser usar aliança, também não é obrigada, porque ainda assim faz sentido ela viver em sociedade. Os óculos de grau.
É claro que se eu que uso óculos de grau, vocês já sabem disso, tirar meus óculos, eu vou ter dificuldade de enxergar. Mas ainda assim eu posso andar tranquilamente pelas ruas, que ninguém vai me criticar. Só que vai fazer muita diferença. Eu vou ter dificuldade de visualizar as coisas. Então, esse óculos para mim, por mais que ele não seja exigido pelos outros, por mais que os outros não me critiquem, por exemplo, eu não estar usando, ele faz diferença para mim. Ele acrescenta uma ideia na minha vida, ele acrescenta algo, uma ideia assim essencial para mim, que é enxergar melhor. Então, ele é um acessório, só que ele traz sim uma ideia a mais, um complemento a mais ali para mim. Então, ele aumenta os detalhes que eu vou enxergar. Então, o que é um acessório? Ele não é exigido, eu posso muito bem ficar sem ele, que eu ainda assim vou viver em sociedade. Mas acrescenta-se uma ideia. Mesma coisa é um advérbio, ele não precisa estar na frase, que eu ainda assim vou ter uma frase, mas se eu coloco na frase, ele vai mudar a ideia, ele vai mudar o sentido, ele vai acrescentar algo a mais. Vamos então pensar em um exemplo aqui no texto. Nós temos o Agar e ele fala: nós agora vamos tirar palitinhos para essa missão muito perigosa. Lembre-se, o menor palito vai ter que ir contar para minha esposa que eu não vou estar em casa para comemorar nosso aniversário de casamento. Então, esse texto ele possui humor. Por que ele possui humor? Quando o Agar fala ali que eles vão passar por uma missão muito perigosa, nós leitores pensamos, como eles viviam ali um tempo mais de guerras, mais de lutas, que eles iriam passar por algo assim, algo de luta. Mas não, rompe-se com a ideia. Rompe-se com a ideia e ele fala que, na verdade, o algo muito perigoso é não comemorar com a sua esposa o aniversário de casamento. Nós sabemos realmente que é perigoso. Nós sabemos que se você falar ali ou escutar melhor sua mãe, seu pai ou alguém, uma pessoa que é casada, falando para a esposa que eles não vão comemorar o casamento de aniversário de casamento, a gente vai perceber que a esposa vai ficar bem nervosa. Então, realmente, contar isso é uma missão perigosa. Então, vamos pensar no advérbio. Nós acabamos de pensar no sentido do texto, que a pessoa realmente iria passar por uma missão perigosa, porque as mulheres ficam nervosas quando não se comemora aniversário, ainda mais especial de casamento. Mas eu quero que a gente analise aqui a primeira frase. Nós vamos tirar palitinhos para essa missão perigosa. Se eu escuto essa frase, faz sentido? Você consegue entender? Você consegue entender que ali que o H está propondo que as pessoas, seus amigos, tirem palitinhos para uma missão perigosa? Sim, isso é uma frase. Só que o H, ele emprega o quê? Advérbios. Nós agora, vocês viram que eu tirei o agora da frase? Não tem o agora. Vamos tirar palitinhos para essa missão muito perigosa. Eu também havia tirado o muito. Então, esse agora e esse muito são palavras que eu poderia retirar, que ainda assim eu teria uma frase. Mas, se eu coloco, eu acrescento ideias. Portanto, essas palavras são o quê? Advérbios. Poderia retirá-las, que eu ainda teria uma frase, mas se eu coloco, eu acrescento ideias, detalhes. Então, quando ele fala agora, é naquele exato momento, é naquele tempo. Quando ele fala muito perigosa, deixa de ser algo perigoso para ser algo muito perigoso. Intensifica-se a missão. Ela não é uma missão qualquer, ela é uma missão muito perigosa. Além desses dois advérbios nesse primeiro quadrinho, lá no outro quadrinho nós temos mais um advérbio, que é um não. Se eu retirar o não, é claro que muda-se totalmente o sentido. Como mudou o sentido ali eu usar o agora e o muito. Muda-se o sentido porque eu acrescentei uma palavra. Então, no próximo quadro, se eu tirar um não, eu ainda tenho uma frase, mas é claro que eu vou mudar o sentido dessa frase se eu tirar essa palavra. Lembre-se, o menor palito vai ter que ir contar para minha esposa que eu vou estar em casa para comemorar nosso aniversário de casamento. Eu tirei o não. Eu tenho uma frase, só que agora eu tenho uma frase totalmente oposta daquilo que o H havia dito, mas eu ainda tenho uma frase. Então, esse não é um advérbio. Só que esse advérbio aí, ele é extremamente importante, porque ele muda muito o sentido da frase. Então, o advérbio, ele não precisa estar na frase para você ter uma frase, mas se eu coloco, é porque ele vai alterar o sentido, ele vai mudar o sentido, ele vai dar uma ideia a mais. E esse não aqui é como se fossem os meus óculos. Faz muita diferença, porque aí muda muito o sentido. Mas ainda assim é um advérbio que eu poderia retirar, que eu ainda teria uma frase. Mas se eu coloco, tem uma ideia a mais. Então, vamos resumir. O que é o advérbio? Tem um acessório. Como acessório, não preciso usar.
ok? Mas se eu uso, eu caracterizo alguma coisa. Se uma pessoa usa um brinco, eu tenho uma imagem daquela pessoa, por exemplo. Se usa um boné, eu tenho uma outra imagem. Então é um acessório, não preciso, mas se usa-se, traz-se uma ideia a mais no texto. Por isso, dão mais detalhes na interpretação do texto. Imagina um texto literário sem descrições de lugar, tempo. Essas ideias de lugar e tempo são advérbios. Então, são detalhes a mais que interferem na compreensão, na interpretação do texto. Sem eles, ainda assim teria um texto, mas com eles eu tenho detalhes a mais. Então, eu vou falar que esses detalhes a mais são acrescenta-se ideias, circunstâncias. Vocês vão encontrar muito nos livros de língua portuguesa a palavra não detalhes, não a palavra ideias. Essa eu coloquei para ficar mais tranquilo para vocês, mais compreensível. Vocês vão encontrar muita palavra circunstâncias. Essa palavra circunstâncias, então, são essas ideias a mais, são esses detalhes a mais, ok? Então, advérbio, termo acessório, poderia não colocar na frase, que ainda assim teria uma frase, mas a partir do momento que eu coloco, eu acrescento ideias, dou detalhes a mais. Então, por hoje é isso que eu quero que vocês entendam, ok? Até mais!